IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade e Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, no momento em que nos propomos difundir o Teu Evangelho, faze que, inspirados pela Tua misericórdia infinita, possamos estender Teus ensinamentos até aqueles irmãos nossos que, ainda presos às sombras da maldade e da indiferença, resistem aos propósitos da transformação pela luz do entendimento. Que recebamos todos as bênçãos da paz, da harmonia e, sobretudo, do verdadeiro equilíbrio, gerado pela prevalência do sentimento de amor e de fraternidade. Bom dia, amigos. Pela Rádio Franca do Imperador, iniciamos o programa Sementeira Cristã, produzido e dirigido pela equipe do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para vocês também, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. E Danilo Espuma, que nos dá o suporte no áudio e na sonoplastia. A nossa primeira sessão. Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 719. A pergunta é: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? A resposta: não. Porque todos os homens necessitam uns dos outros, os grandes como os pequenos. Quanto à sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, teremos hoje resposta à pergunta formulada pela nossa ouvinte Ana Beatriz, do Parque Progresso, e que se atribui ao nome fictício. Um breve comentário. Depois, a pergunta. Somos em 5 irmãos. O mais velho tem 18 anos. Os outros são mais novos e eu tenho 17. Em toda a nossa vida, temos tido grandes dificuldades em aceitar o tratamento que recebemos de nossos pais, que infelizmente não conseguem desvencilhar-se do vício da bebida e adequar-se a um relacionamento afetivo com os filhos. Principalmente da parte de minha mãe, sempre irritada e incompreensível. Isso nos faz sofrer muito e perguntamos: o que fazermos para tentar, se não uma mudança por parte deles, uma conciliação familiar mais proveitosa? Fiquemos atentos, minha cara Ana Beatriz, que vamos saber isso no final deste programa. Prezados ouvintes, afirmamos, ao iniciar este programa, que muitos sofrem ou em algum momento passaram a sofrer certas alterações no seu estado de saúde, o que invariavelmente indica certos graus de mediunidade de cujos efeitos padecem. Independentemente das religiões que professam, muitos se referem a esses males conforme a sua religião, como obsessão, encosto, acompanhamento, etc., sem, contudo, conhecerem a sua verdadeira natureza.
É por isso também que as causas espíritas se preocupam na realização do chamado atendimento fraterno. Atender e orientar irmãos nossos que, por um descuido de conduta, sem que se pautem na certeza da fé e sem que se dediquem ao bem, se deixam achacar por problemas psíquicos que, via de regra, acabam por lhes afetar a saúde dos órgãos do corpo físico, muito depois de haverem sido afetados na saúde psíquica. Toda casa espírita, ao atender irmãos nossos afetados por tais perturbações, advertem os pacientes no sentido de enveredarem no estudo das coisas das leis da natureza, o que significa estudar a lei divina, cujo descortínio já havia sido recomendado por Jesus, para que todos evitemos infringir os seus sagrados princípios. E aqui vamos fazendo questão de frisar que moléstias físicas devem ser cuidadas pela medicina dos homens, mas jamais esquecermos que enfermidades podem ser evitadas. Se nos conduzirmos em harmonia com os superiores desígnios divinos, para o que outro caminho não há senão o do esclarecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, isto é, nos libertará das mazelas humanas, mas sempre com a indesejável parceria de implicações espirituais. Pela facilidade oferecida pela sintonia vibratória entre nós e os nossos inimigos, males de variada natureza podem nos impor embaraços à vida conjugal, familiar, social, profissional, sem contar a enorme variedade de enfermidades físicas que se desenvolvem a partir de desequilíbrios psíquicos provocados pela intenção dos espíritos que nos perseguem. As queixas que nossos irmãos às vezes nos falam, eles desconhecem que, se em algum momento sofrem ou passaram a sofrer alterações na saúde física, na realidade, repetimos, são questões de influenciação espiritual perfeitamente evitáveis pela boa conduta, sem o que acabam por resultarem em pequenos e grandes problemas que nos afligem. Para melhor entendimento, digamos, da etiologia dos males que nos fazem sofrer, vamos explicar em termos simples como tudo isso acontece. Lembremos que somos compostos de 3 elementos: espírito, perispírito e corpo físico. O espírito é nós mesmos, é nossa essência, é nossa individualidade. É a parte de nós que pensa, age e sente. É o nosso eu imortal. O perispírito é um corpo fluídico que tem a nossa forma e liga o corpo ao espírito, ou vice-versa, durante o tempo em que o espírito permanece encarnado. O perispírito é invisível para nós, porém, pode tornar-se visível em certas circunstâncias. Pode ele ser visto por médiuns ditos videntes ou em condições especiais. Pode materializar-se, casos em que pode ser visto por qualquer pessoa, independentemente de ser médium, e isto acontece quando o espírito que o anima pretende ser visto. O corpo é o instrumento com o qual o espírito atua no mundo terreno. Por conseguinte, agora que estamos encarnados, somos constituídos do espírito, do perispírito e do corpo físico. Quando estivermos desencarnados, seremos apenas espírito e perispírito.
cumprindo nos lembrar que a partir de um determinado grau de pureza moral, o espírito dispensa o seu perispírito, até porque este sempre representaria um resquício de materialidade, condição perfeitamente dispensada pelo espírito de suprema pureza. O perispírito é o receptor e o transmissor das sensações ao espírito. As sensações físicas são recebidas pelo perispírito através do sistema nervoso de que é dotado o nosso corpo. As sensações espirituais recebem-se diretamente pelo perispírito, que se irradia através de nosso corpo. Vamos repetir que a causa que produz a mediunidade é orgânica e espiritual. Orgânica porque o sistema nervoso do médium vibra facilmente, irradiando pelo perispírito intensa emissão fluídica e nervosa, que, combinada com os fluidos magnéticos do espírito manifestante, serve para a produção dos fenômenos de efeitos físicos. Graças também à rapidez dessas vibrações, o perispírito do médium ganha certa liberdade que lhe permite ligar-se ao perispírito do espírito manifestante e, assim, produzir os fenômenos de efeitos intelectuais. É espiritual, porque sem o concurso dos espíritos, a mediunidade seria inútil, como seriam inúteis os olhos sem a luz. Embora em diferentes graus, todos nós possuímos a mediunidade. Por isso, todos nós podemos ser médiuns. Todavia, uns são dotados de maior grau de mediunidade, outros menos. Mas, de toda maneira, todos nós a possuímos, senão de nada valeria postarmos-nos em oração, porque seria impossível sintonizarmos com as esferas espirituais bondosas, às quais estariam sendo dirigidas as nossas súplicas. Explicado isso, julgamos haver facilitado o entendimento do tema mediunidade. Porque a influenciação espiritual causa a alteração no estado de saúde psíquica e física das pessoas. É assim que muitos de nós, por desconhecermos ou por descuido, acabamos por ficar doentes até que um tratamento que implique depuração moral da essência do nosso ser, que é a alma, venha a ser ministrado de forma eficaz, começando pelo conhecimento. Depois de haver tentado por todos os meios possíveis o necessário tratamento pela medicina dos homens, encontramos afinal a solução para grandes e pequenos problemas que nos afligem. Mas jamais haveremos de deixar de considerar que o que sofremos hoje é fruto resultante do plantio infeliz que lançamos no passado. Em outras palavras, é resultado da maldade que praticamos, e que a lei divina é justa e perfeita e todo mal há de ser resgatado. Lembremos também que o mal só toma conta do espaço enquanto o bem não ocupá-lo, porque o mal é temporário, mas o bem é eterno. O espaço ocupado pelo bem jamais é retomado pelo mal. Então, sendo o bem incompatível com o mal, haveremos de adotá-lo como um dos principais remédios. Repetimos, um dos principais remédios, porque o principal de todos é o perdão incondicional. Reparemos em torno de nós a ignorância, a miséria, as lágrimas, as feridas, as dores, os erros. Os espíritos agem para o bem ou para o mal, conforme seja a nossa qualidade moral. Se fazemos o bem, se temos fé em Deus, em Jesus, somos bem assistidos pela espiritualidade elevada e caridosa para conosco. Mas se somos maus, se não temos fé em Deus, em Jesus, não fazemos caridade. A nossa conduta nos proporciona vibrações que nos mantêm sintonizados com a espiritualidade inferior. E a espiritualidade inferior, como diz a sua própria classificação, é má, é perversa
E é daí que nos vêm as perseguições, a influenciação maldosa a nos impor doenças físicas ou outros tipos de aflições, como desconforto moral ou mesmo prejuízos como desemprego, inimizade, etc. Sejamos bons, caridosos, tenhamos fé em Deus, em Jesus, apliquemos o perdão das ofensas e perdoemo-nos, em atendimento à recomendação do Cristo, quando nos disse que é preciso que perdoemos para que sejamos perdoados. Estudemos o Evangelho do Mestre e encontraremos o caminho, a verdade, a vida, de forma a nos garantir a felicidade. Porque ainda que continuemos sofrendo por conta de nossas dívidas anteriores, saberemos, todavia, que somos nós mesmos os agentes causadores dos nossos próprios problemas. E com isso, corrigindo-nos a conduta, haveremos de um dia ver-nos livres desses sofrimentos, tornando-nos efetivamente felizes. Ouvintes do Sementeira Cristã, a entrevista realizada pelo nosso companheiro Felipe Salomão com o nosso também confrade professor Moacir Costa de Araújo Lima, cuja tentativa de apresentação por problemas técnicos frustrou-se na semana passada, será rodada a seguir. Vamos ouvi-la. Senhores ouvintes, bom dia. Estamos aqui mais uma vez com o professor Dr. Moacir Costa de Araújo Lima, que está em Franca para participar da 63ª Semana do Livro Espírita, com as saudações iniciais. A minha saudação a essa cidade que sempre me recebe tão bem e que tem o mérito de ser um dos núcleos muito importantes de difusão da espiritualidade. Nós sabemos que as obras divinas necessitam de mãos terrestres e aqui nós temos, através do estudo da doutrina espírita e sua divulgação, um verdadeiro núcleo de irradiação. Nós sabemos que essas irradiações são importantes, só não sabemos quão importantes elas são. Muito provavelmente bem mais eficazes, bem mais efetivas do que nós pensamos num primeiro momento. Portanto, pensar o bem, estudar a doutrina e colocá-la em prática através da caridade é, sem dúvida, uma colaboração não só para aqueles que são atendidos diretamente, como para a energia vibracional que cerca todo o planeta. Moacir, o tema da sua primeira conferência em Franca foi o ser humano como co-criador. Resumindo, o que é isto? É um detalhe importante dentro da nossa marcha e da nossa responsabilidade. Nós vemos desde as coisas mais elementares que o homem, como ser proveniente da consciência maior, tem também apresentado essa responsabilidade com a criação. Partindo das nossas necessidades, nós encurtamos distâncias através do voo, embora não sejamos seres alados. Nós transformamos pedras em construções magníficas, graças à nossa inteligência. E tudo isso pela nossa necessidade de ter um abrigo melhor, de reduzir as distâncias, portanto aumentando as possibilidades de viagem. E nesse sentido nós vamos construindo de acordo com a nossa necessidade. Mas não para aí essa nossa missão. Deus, como todo pai amoroso, dá a seus filhos a oportunidade de escolherem caminho e realizarem tarefas. Então, se não recebemos tudo pronto, é exatamente para que tenhamos objetivos, para que tenhamos foco, para que possamos pôr mãos à obra. E se somos a imagem e semelhança de Deus, o grande Criador, nós somos construtores, também criadores também, num plano menor, obviamente, mas sem deixar essa vocação de criar, de implementar, de melhorar as situações da humanidade. O tema da segunda conferência foi a reencarnação, aspectos científicos e filosóficos. O que a ciência está dizendo a respeito de reencarnação? Existem estudos desde o professor Heine, que lançou cientificamente o movimento da parapsicologia, passando por Ian Stevenson, por Anandra Banerjee, e hoje outros tantos pensadores, principalmente aqueles que começaram no terreno da filosofia, vêm estudando a reencarnação já como um fenômeno natural, porque não se entende mais hoje os fenômenos espirituais
como algo ligado à fantasmagoria, a coisas extraordinárias, assustadoras e incompreensíveis. Não, porque nós somos espíritos. Então, estudar os fenômenos espirituais é exatamente estudar aqueles fenômenos que formam a nossa essência. Daí porque há cada vez um número maior de religiões em todo o mundo admitindo a reencarnação e um número muito grande de cientistas estudando a reencarnação, independentemente de qualquer tipo de pressuposto religioso. E para nós, que acreditamos em Deus, na inteligência suprema, a reencarnação é uma simples decorrência da sua justiça. Não se entende um mundo justo, criado inteligentemente, sem contemplarmos a reencarnação. Hoje, como uma hipótese testada, colocada à prova com sucesso em diferentes universidades. Mas você não acha que quando queremos perguntar o porquê, nós estamos querendo contestar Deus? O perguntar o porquê é clássico da filosofia. E nós podemos perguntar o porquê sem contestar Deus, porque é do próprio ser humano buscar respostas às suas indagações. Não houvesse essa busca e nós não teríamos toda a evolução da ciência. Quando nós buscamos as causas, a partir dos efeitos que nós conhecemos, nós estamos fazendo ciência. Exatamente essa relação de causa e efeito. Este porquê nosso, ao pensar na encarnação, na vida, nas nossas realizações, é o porquê que agrada a Deus, sem dúvida alguma. O pai autoritário, rancoroso, ditador, não admite que o filho pergunte coisa alguma. O outro, o pai bondoso, que quer o bem do seu filho, o pai inteligente, ele adora que o filho pergunte porquês, uma vez que o filho começa a se interessar e a deixar de ser um simples robô. A tecnologia hoje tem até nos afastado muito desses porquês, que é um aspecto negativo. A criança aperta o botão e a luz acende. E se a luz não acender, ela chama alguém. Ela não pergunta por que, ao apertar aquele botão, a luz acende. E nesse sentido, há uma advertência muito interessante de Einstein. O cientista se assemelha à criança na curiosidade e na capacidade de se admirar. Portanto, a pergunta dos porquês, embora muitas vezes, muitos deles sejam irrespondíveis, é um progresso. Há um terreno em que nós respondíamos 2 porquês. Hoje, quem sabe, já vamos ao terceiro. Não é chegaremos a mais algum. Mas sempre, como dizem os espíritos, na nossa finitude humana e na nossa limitação de inteligência, teremos diante de nós muitas coisas desconhecidas sempre a aprender. Mas você não acha que o fato de nós não conseguirmos entender a magnitude divina não nos impossibilita de fazermos o verdadeiro porquê? Impossibilitaria no sentido do conhecimento objetivo, do conhecimento lógico. Mas, por outro lado, nós observamos também que nem todas as coisas do mundo são lógicas. Existem muitas coisas que nós resolvemos pura e simplesmente no terreno das emoções. E, nesses casos, não adianta nós procurarmos a resposta lógica. Mas o porquê está exatamente de acordo com a ideia da fé raciocinada, de não aceitarmos sem buscarmos a prova. Kardec nos permite, e temos aí no Espiritismo a única doutrina que permitiu isso, uma doutrina livre, é a única que nos permite duvidar e nos diz, inclusive, que não devemos aceitar nada sem passar pelo crivo da razão e que é preferível rejeitar verdades a aceitar mentiras. Isso é de uma inteligência suprema, porque enquanto nós rejeitamos verdades, se elas existem, é uma questão de amadurecimento, mas dia menos dia nós iremos compreendê-las, assim como com o tempo nós compreendemos que a Terra não está parada no espaço e não é o Sol que gira em torno dela. Agora, quando nós aceitamos uma mentira, nós construímos sobre essa mentira, nós depois sofremos grandes desilusões e depois temos que implodir esse prédio de mentiras que nós construímos, remover todo o entulho e partir outra vez do zero. É uma grande energia, um grande trabalho perdido. Professor Moacir, o que há de novo na parapsicologia possa ser citado nessa entrevista? A parapsicologia, que agora teve o seu nome mudado para Noetic Science, continua a estudar centenas de fenômenos, embora a reticência, a negação de alguns cientistas ortodoxos, como diz o John Hagelin,
Nem todos os cientistas são científicos. Mas hoje é uma série de experiências novas, relembrando algumas experiências de telepatia feitas antigamente por Vassiliev na antiga União Soviética, em que meditadores, ou às vezes até mesmo pessoas comuns, são colocadas em salas, blindadas a todo e qualquer tipo de radiação eletromagnética. Um deles, todos eles ligados a PET scanners, registradores de ondas cerebrais. Um deles recebe flashes de luz estroboscópica nos seus olhos e naturalmente isso altera suas ondas cerebrais. E o outro, sem que saiba o que está acontecendo, sem que nenhuma radiação conhecida possa chegar de uma sala até outra, o outro também registra uma variação, embora conscientemente nada perceba, nas suas ondas cerebrais, que chegam a cerca de 70% da intensidade das outras ondas. Diminui, portanto, só a intensidade. O tipo de onda recebida, o momento em que a onda é recebida, são exatamente os mesmos. Isso se chama, dentro da física quântica, fenômeno não local. E Einstein chamou esse efeito, em que alguma coisa se transmite por uma blindagem que existe entre dois ambientes, efeito fantasmagórico à distância. Agora existe ainda números aleatórios. São aparelhos colocados nas ruas, assim como existem os aparelhos para medição da temperatura, umidade relativa do ar, e que aleatoriamente, ou seja, ao acaso, emitem algarismos 0 e algarismos 1, como se estivesse continuamente jogando uma moeda e registrando o resultado, cara ou coroa. De modo que ao final de um dia, quando se recolhem os gráficos do aparelho, o número de zeros é aproximadamente igual ao número de 1. Mas quando há uma grande comoção na humanidade, por exemplo, quando se pôs em marcha o atentado de 11 de setembro, verificou-se depois no registro dos aparelhos que a partir do momento em que começaram as ações que culminariam naqueles lamentáveis atentados, os aparelhos começaram a fazer registros diferentes. Um algarismo do que outro. Então o que se está pensando hoje é em criar mais algarismos, mais possibilidades e tentar decodificar que tipo de acontecimento estranho, por que as consciências estão muito envolvidas em um determinado fenômeno. O mesmo experimento foi feito no julgamento daquele famoso jogador de futebol americano, O.J. Simpson, que reuniu todo o país, todos estavam interessados no resultado. Foram instalados aparelhos desse tipo em restaurantes, em vários locais, onde o julgamento era transmitido por televisão, e nos momentos de maiores impactos, de maiores emoções, os aparelhos também, como a registrar a emoção da consciência humana, alteravam a igualdade de algarismos produzidos. Já que você é especialista em física quântica, me diz uma coisa, por gentileza. Qual é a comprovação que a física quântica dá quanto à realidade do espírito? A física quântica hoje, através de uma corrente majoritária, está nos dizendo que não é possível explicar o universo sem uma consciência. E essa consciência é imaterial. Então eles dizem que o universo é lógica e matematicamente inexplicável sem a presença de uma consciência. Questionados a respeito do que seria essa consciência, físicos como John Tiller dizem que a consciência é como o fantasma dirigindo a máquina, o imaterial dirigindo o material. E há várias experiências que demonstram que esta consciência é extracerebral. Vamos chegando pouco a pouco ao dito de Chico Xavier, que o cérebro não é quem produz a alma, como diz a psicologia, a psiquiatria dos materialistas, felizmente não de todos. Pelo contrário, se o cérebro é o gabinete da alma, o cérebro é o equipamento de que a alma, a essência, o espírito, a consciência se utiliza para a sua manifestação no momento que estamos vivendo. Nós agradecemos muito a entrevista do professor Moacir e oferecemos o microfone para as suas saudações finais. Mais uma vez, meu muito obrigado pelo carinho com quem sempre sou recebido aqui nessa cidade, onde tenho, sem dúvida, muitos irmãos, muitos companheiros de ideal, já de longa data e de outras tantas vidas, e espero que esses nossos encontros continuem se repetindo, sempre com esse entusiasmo, sempre com essa harmonia, sempre com esse amor recíproco. Muita paz e muita harmonia a todos.
Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A seguir no Sementeira Cristã em Nossa Dimensão. A apresentação é do companheiro Vicente Benatti. Senhor rádio ouvinte, bom dia. Para você que tem 11 anos ou mais e não pode pagar um curso de informática, a UFEC, União Fé, Esperança e Caridade, está oferecendo o curso básico de informática por apenas R$20 por mês, sem taxa de inscrição, um aluno por computador e as apostilas inclusas. Mas veja bem, para quem tem 11 anos ou mais e ganha o até 2 salários mínimos, é realmente relevante. Ligue para 9139-1216, fale com Marcos, ou 8119-8879 com o José Roberto. Biblioteca do Idefran, você não paga nada, nem pela inscrição de associado, restrita aos moradores no município de Franca. Habitue-se a frequentá-la. Avisamos aos senhores diretores e representantes das instituições espíritas adesas à USE Franca que este mês a reunião da entidade será hoje às 15 horas, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, na Rua Alexandre Vilela, 2619, Cristais Paulista. Os trabalhos de construção da sede da USE continuam a todo vapor. Um compromisso nosso para o mês que vem é a 43ª Semana Regional Espírita. Palestras em todos os centros espíritas que compõem a USE Regional de Franca. São inúmeros temas de alta indagação do ponto de vista doutrinário, segundo Kardec, num evento regional que requer a cooperação de todos os senhores diretores e representantes das instituições espíritas adesa à USE Franca e à USE Regional de Franca. O Centro Espírita Dona Nina convida a todos a assistirem à palestra que será proferida hoje às 19 horas pelo médico Dr. Rubens Pereira dos Santos, sob o tema Bacilos Espirituais na visão de André Luiz, informando também que a mesma palestra será repetida no próximo sábado, dia 7, no mesmo local. O horário é 19 horas e a realização é da AME Franca, Associação Médica Espírita de Franca. Vamos todos aprender sobre bacilos espirituais, que é um assunto que nos diz respeito muito de perto. O Centro Espírita Dona Nina é na Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Muitos já são associados, os demais ou conhecem ou já ouviram falar do Clube do Livro Espírita de Franca.
Mas é sempre bom lembrar que o Clube do Livro Espírita de Franca é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a sua biblioteca ou ainda presentear pessoas que queira bem. O livro espírita, comprometido com a fidelidade doutrinária segundo a codificação do Espiritismo, isto é, segundo Allan Kardec, sempre será um ótimo presente porque transforma o homem para melhor. E transformando o homem, estaremos transformando o mundo. O Clube do Livro Espírita de Franca é o único que oferece 4 opções mensais, sendo romance, ciência, filosofia, estudo, mensagens, livros infantis e autoajuda. Tornando-se associado, você terá que optar necessariamente por um livro todo mês, mas poderá, se quiser, optar por mais de um ou pelos 4 livros distribuídos no mês, assim como pode adquirir sobras do mês anteriores, sempre pagando o preço do Clube do Livro. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo Idefran, é o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria do Idefran. Inscreva-se informando o seu nome, endereço, telefone, e-mail, se tiver. Ligue 0 operadora 16 3721 8282 ou passe pelo e-mail clubedolivro@idefran.com.br. Melhor, ainda é você nos dar a alegria da sua presença. Venha ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. O fenômeno da creche e a dimensão e a demanda escolar. O fenômeno abrangente da vaga para creches é atingir a cidade como um todo. Será possível ter todas as crianças em idade escolar dentro das escolas ou das instituições escolares? Se todas as crianças em idade escolar podem ser atendidas, os recursos para a educação devem estar disponíveis para o atendimento do número de vagas e o acompanhamento no espaço físico que a criança for educada. O planejamento educacional, político, econômico, recursos humanos, recreativo, se associam para oferecer a melhor opção nesta hora de transição da escola brasileira. O fenômeno do currículo entra em ação todas as necessidades e aspirações dentro da sala de aula. Na sala de aula ocorre o fenômeno da adaptação à personalidade da criança e o seu clima do lar, o habitat. O fenômeno creche é interativo, passa a interagir com o papel do professora. O trabalho pedagógico passa agora a sentir o peso da sua realização, incutir, desenvolver uma série de hábitos, recrear, nutrir, estudar, iniciar a consagrado fator de aprender a escrever e se integrar ao mundo da cultura grupal. Temos de nos debruçar sobre livros, viver experiências educacionais consagradas, ouvir profissionais de todas as áreas e dar às creches a melhor resposta que precisa. Pelas informações estatísticas, nós temos que Franca atende 45 creches conveniadas e para 4.509 crianças. E existe uma demanda de 3.000 vagas. As escolas estão dando cada vez mais atenção à música e todas as suas afirmações musicais em todas as direções. A Escola Toulouse-Lautrec, ontem, no Castelinho, utilizou, pelo trabalho do professor Pedro e docentes daquela escola, números de cantos nordestinos, a música raiz e a catira, para celebrar o encerramento das aulas do semestre e saudar São Pedro, o patrono dessa noite. Reencontrei com casais amigos, ex-alunos da Escola Martin Metel, o Fabrício Leite e a Marisa Freitas Leite. Reencontrei-me com o Sebastião Henrique Del Piccolo, atual prefeito de Jericoara, e sua esposa Edna Liporoni, alunos da Escola Olívio Peixoto. A educação tem tantas respostas que, estando dentro do processo, somos incapazes de avaliar o seu resultado para o grande futuro. Tenham todos um bom dia e até a nossa edição. Muito obrigado.
Teremos a seguir no Sementeira Cristã Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem transmitida aos seus amigos e familiares queridos pelo espírito de Felipe Meneghetti. É uma mensagem carregada de sentimentos, não de perda, mas de profundo sentimento de afeto e de certeza de que as leis divinas nos permitem o reencontro, desde que os desejosos de se reencontrarem se façam presidir pelos verdadeiros sentimentos do amor. Vamos ouvi-la na interpretação de Euri Carvalho. Querida mãezinha Vilma, abençoe-me. Quase um ano. Separação imaginária. Digo isso porque se o corpo acabou se desmoronando à maneira de uma gaiola destrambelhada, isso não me alterou a forma, de forma alguma. O papai Helder, por intuição, sabe que vou sempre à nossa casa, compartilhando de suas meditações e das melodias que escuto, nascendo da inspiração dele, como a beleza das águas claras quando borbulham na fonte. Mãezinha, estou grato por haverem procurado o melhor lugar para o nosso reencontro. O bem ao próximo. Ensinem ao nosso querido Fernando esse mesmo caminho que nos reúnem para a viagem na direção de Jesus. Não preciso contar-lhes que sofri muita falta de casa. Apesar daquelas minhas ideias de que o corpo estava pifando, no íntimo nutria o desejo de regressar ao nosso convívio. A doença, pouco a pouco, me estragou as peças da embalagem que me retinha na terra física, mas por dentro de mim mesmo estava o anseio de retorno aos braços dos meus. Quando o grande sono apareceu para mim, tive a ideia de que sonhava com a morte, e foi a morte mesmo que me pilotava. Acordei não sei como, depois de haver repousado, ignorando por quanto tempo, e as lágrimas vieram marcar a minha nova situação. Entretanto, em meio de tanta gente estranha, descobri duas mães que me acolheram carinhosamente. A vovó Ana e a vovó Ursulina me podaram o medo, e o Jair presente, a quem a senhora e o papai recorreram de princípio em meu favor, tem sido para mim um outro irmão mais velho, experiente, que não me deixou continuar bancando o bebê chorão. Graças a Deus, tudo vai assumindo uma feição diferente na vida de seu filho por aqui. E espero, para breve tempo, retornar aos estudos e solidificar-me nas ideias mais claras em que presentemente devo viver. Estou grato pela força que fazem no sentido de compreendermos juntos a nova condição em que nos vemos. As atitudes em casa são de grande auxílio para nós quando os nossos se empenham na conformação com os desígnios da vida, que são os desígnios de Deus. Mãezinha, agradeço seus pensamentos enviados ao meu coração de suas atividades no grameiro. Ali, vendo tantas crianças amparadas pelo amor dos pais que as amam, sem que lhes sejam filhos, estou aprendendo a ser mais irmão de todos aqueles que necessitam de apoio e bênção, com o ideal da família que ainda não conseguiram de todo realizar. Diga ao papai e ao querido Fernando de minhas saudades e alegrias, e todos estejam informados de que estou fazendo o melhor que posso, principalmente no esforço de recuperar as minhas próprias energias. O irmão Ítalo está conosco
e abraça nossa irmã Rony. Mãezinha Vilma, não posso escrever mais. O gongo do horário já bateu para mim e por isso paro neste ponto do papel com um beijo de respeitoso amor em seu coração querido. Muito carinho e gratidão de seu filho, sempre seu, cada vez mais reconhecido, Felipe Meneghetti. Lembramos mais uma vez que o Clube do Livro Espírita é a maneira mais barata de você ler, estudar e também presentear. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes. Portanto, são 4 opções aos associados. O associado também pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como também adquirir livros referentes às obras de meses anteriores pelo preço atual. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue 16 3721 8282 ou ainda envie dê-nos alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. Agora, ouvintes, é hora de pergunta e resposta. Hoje esta sessão atende a nossa prezada ouvinte Ana Beatriz, do Parque Progresso, que se atribui um nome fictício. Um breve comentário, depois a pergunta. Somos em 5 irmãos, o mais velho tem 18 anos. Os outros são mais novos que eu, que tenho 17. Em toda a nossa vida, temos tido grandes dificuldades em aceitar o tratamento que recebemos de nossos pais, que, infelizmente, não conseguem desvencilhar-se do vício da bebida e adequar-se a um relacionamento afetivo com os filhos, principalmente por parte de minha mãe, irritada e incompreensiva. Isso nos faz sofrer muito e perguntamos: o que fazermos para tentar, se não uma mudança por parte deles, uma conciliação familiar mais proveitosa? Minha cara Ana Beatriz, o nosso Divaldo Pereira Franco, na sua série de CDs, que denominou Divaldo Responde, tem uma resposta que bem pode ajudá-los muito. Vamos ouvi-lo. Este é um grande desafio para muitas famílias. Como fazer isto? Há 2 métodos. Primeiro, ter compaixão do pai alcoólico, da mãe castradora, dominadora. Buda, quando ele recomenda o código de uma vida feliz, ele diz o seguinte, porque são 7 itens. Ame toda criatura como se fosse sua própria mãe. Mas se a sua mãe não merecer amor, pelo menos merece respeito de não o haver abortado. Ame-a por ter deixado você viver. Então essa mãe egocêntrica, ela deve ser tão infeliz que o filho lúcido necessita de entendê-la, de dar-lhe uma chance, de perdoá-la e permitir-se o direito de aguardar um pouco quando adquirir a sua independência econômica, psicológica, social
para viver a sua vida, porque nem sempre os pais biológicos são a nossa família. Numa grande razão desse fenômeno, eles são um instrumento, desafio para a nossa evolução. Será que essa mãe egocêntrica, autoritária, castradora, não foi uma filha a quem nós cerceamos o passo, dificultamos a marcha, e que agora volta no sentido oposto para nos disciplinar, ensinando-nos a educar no futuro? Não justifica que ela esteja numa postura de cobrança, mas as leis assim o fizeram para nós aprendermos na carne a experiência da carne. É talvez um pouco mais difícil, porque o filho ainda não tem discernimento. E então nascem conflitos, surgem dificuldades, e quando atinge o discernimento, às vezes está tão magoado que não consegue desculpar. Mas no momento em que brilha a lucidez, cabe-nos a nós, filhos, desculparmos, perdoarmos àqueles que são os nossos genitores. Meu pai nunca me abraçou. E eu criei uma castração. Quando as pessoas vinham me abraçar, eu ficava duro. Eu não sabia abraçar. E a pessoa me dizia, seu Divaldo, eu posso te abraçar? Eu digo, pode. Porque eu nunca fui abraçado por meu pai, na infância, na adolescência. E eu tinha uma inveja dos pais que colocavam o filho no joelho, que abraçava, que acarinhava, que beijava. Lá em casa nunca houve isso, nunca teve tempo. Mas ele era um homem cumpridor de deveres. Eu tinha uma admiração tão grande por meu pai. Às vezes eu vinha correndo, quando eu ia abraçar ele, não, senhor, homem não abraça homem. Não. Eu parava e construí um mecanismo de conflito. Durante muito tempo eu tinha uma vontade que alguém me abraçasse. Meu Deus, que coisa. E me lembrava, eu sou a figueira que secou. Porque eu lia no Evangelho, a figueira que secou, aquela que não deu frutos. Mas lentamente eu fui entendendo meu pai. Compreendi o quanto ele me amava. Porque ele havia sido educado por um pai do século XIX. Ele deu a melhor educação, aquela que lhe pareceu mais correta. E o fez por amor. Na hora em que ele estava desencarnando, eu estava ao seu lado. E ele então me perguntou assim, meu filho, você já me perdoou? Eu disse, mas o quê, pai? Eu nunca lhe abracei, não é? Mas ele tinha um outro filho, um irmão meu, a que ele adorava. E abraçava muito. Porque meu irmão era uma afinidade transcendental. Mas nós não tínhamos ciúme. Lá em casa a gente era tão pobre que não tinha ciúme. Que ciúme também é fortuna, não dava tempo. Não tinha nada dessas coisas. Ele abraçava e sentia orgulho. Então. E eu, aquele, eu que era o derradeiro, né, resto de parição, não tinha vez. Eu usei todas as roupas dos meus irmãos maiores. Porque mãe guardava, esperava a gente crescer e ia enfiando. Então eu já peguei com remenda, aquelas marcas lindas, que agora está na moda. Quanto mais rasgada, mais remendada, melhor. Muito bem. Eu também os livros. Eles eram embrulhados e guardados. Muito bem. Mas nunca tive esse melindre de ter ciúme. Eu disse, mas pai, como? Eu não estou entendendo. Eu nunca lhe abracei. Eu disse, mas fez muito bem. Então ele disse, mas eu abraçava seu irmão, não é? Ele disse, é sim, senhor. E você me perdoa? Ele, mas pai, francamente, eu não estou entendendo. Alguma vez eu demonstrei que fiquei magoado. Ele disse, mas por dentro fica, meu filho, eu sei como é. Eu digo, então pode morrer tranquilo. Porque eu sempre tive um grande amor pelo Senhor. E tenho. E isso nunca me incomodou. Então, meu filho, me abrace agora. E eu não sabia abraçar. Aí é que foi o desafio. Eu digo, meu Deus, como é que eu faço? Então eu me dobrei sobre ele, fiz o gesto. Mas quando eu fiz o gesto, eu desejei entrar na alma dele. Passei a mão na cabeça, tudo que eu gostaria que ele tivesse feito comigo, então eu fiz. Então eu passei a mão no rosto. Disse, pai, o senhor é um homem tão bonito. O senhor é um homem tão honrado. Eu quero que o senhor saiba que se alguma vez eu for feliz e proceder bem, eu devo ao seu exemplo. Ele começou a chorar. Eu devo ao seu exemplo porque o senhor me ensinou dignidade. O senhor sempre foi muito austero. Como ele era de cultura simples, o senhor foi sempre muito carrancudo, muito calado, muito quieto. E eu aprendi com o senhor a viver dignamente. E Deus me abençoará, meu filho. Eu digo, já abençoou. Porque o senhor cumpriu com seu dever. Educou 13 filhos. É um homem extraordinário. Ele então chamou Nilson, olhou e desencarnou suavemente. Logo que ele
adquiriu consciência e foi curioso. Eu estava proferindo uma conferência numa cidade de Santa Catarina, na ilha de São Francisco. No tempo era a ilha, agora está ligado ao continente. No auditório do SESI. E havia um mezanino no fundo. Eu estava falando, entusiasmado. Quando eu olhei, ele estava lá. Ele estava me olhando e rindo, os olhos brilhantes. Eu disse assim, pai. Ele disse, estou acompanhando o meu filho. Porque para ele a coisa mais notável do mundo era um orador. Ele não entendia nada, mas ele adorava. Naquele tempo, na minha terra, era muito elegante o orador estar falando e alguém diz assim, apoiado ou não apoiado, que era um escândalo. E ele sempre ia aqueles discursos políticos na praça pública e me levava na mão. Ele que estava apoiado, diga apoiado, eu não sabia o que era, eu apoiado também. Quando eu me tornei espírita, comecei a fazer as palestrinhas lá em nossa casa e ele sentava sempre na primeira fila. Então ele adorava falar alto, fazer gesto. Isso aqui era orador. E então eu me empolgava, ele gostava e chegava para a pessoa do lado, é meu filho. E eu ia ficando constrangido, porque às vezes tinha pessoas desconhecidas. Onde eu digo, pai, não diga isso. E você tem vergonha de ser meu filho? Eu digo, não, é que as pessoas não entendam. Que elas não entendam, mas ficam sabendo que você é meu filho. Então eu controlei alguém para quando ele sentava sempre, alguém sentava que já sabia que eu era filho dele. Quando eu me entusiasmava, que ele disse assim, eu sei, seu Francisco, ele é seu filho. Aí ele ficava satisfeito. Pois ele estava do além. E então eu me comovi e me entalei. E ele disse assim, grite! E eu dei aquele berro. E ele então disse, é meu filho. Então, quanto vale nós amarmos ao nosso pai e à nossa mãe, mesmo que eles sejam bastante difíceis. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 21, 85 Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Você pode também fazê-lo pelo telefone, DDD 16 3721 8282 ou ainda por e-mail, idefran@idefran.com.br. Diante desse ou daquele problema que te aflija, perdendo forças inutilmente, pensemos. Se é doença no próprio corpo, a inquietação não te fará remédio. Se é enfermidade em pessoas queridas, a irritação que demonstres apenas lhes prejudicará o campo emotivo. Se é dívida a pagar, não te liberarás com lamentações. Se erraste tão somente, a tristeza não se te erguerá em apoio real para a corrigenda devida. Se sofre porque algum familiar se te desvinculou da equipe doméstica a fim de residir à distância, não conseguirás com isso retê-lo a cabresto. Se um companheiro ou uma companheira te deixaram a sós, não lhes modificarás as decisões unicamente porque te lastimes. Se alguém te feriu e não desculpas a ofensa recebida, o ressentimento se te manifestará no coração, comprometendo-te o equilíbrio orgânico. Se a tua dor se verifica ante a desencarnação de entes queridos, a inconformação a que te entregas tão só se te fará tumultuar o círculo daqueles aos quais mais amas. Perante qualquer problema, se não queres agravá-lo, aceita-o, mas aceita-o com paciência, porque assim formarás em ti mesmo o clima favorável ao auxílio dos mensageiros do eterno bem,
que te sustentarão as energias de modo a que promovas a única solução segura e verdadeira, que se te faz necessária e que será sempre trabalhar. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. Com esta advertência do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Gratos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br a qualquer tempo. www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho, Moacir Costa de Araújo Lima e Divaldo Pereira Franco. Áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. A inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade e Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.